Olá pessoal, eu sou o Evandro Schutz, matemático, economista. Vou aproveitar aqui uma caminhadinha após o almoço para desabafar e comentar um ponto aqui que eu acho que muitos já pensaram. Por que estudar matemática? É importante estudar matemática? Vale a pena estudar matemática? Estatística, saber alguma coisa de finanças, nesse sentido, né? O que você acha? Olha só, teve um caso recente que foi o que motivou eu querer fazer esse vídeo. Um amigo meu, ele veio comentar comigo que ele está falando com uma mulher de RH de uma empresa financeira, tá? Não vou dar nomes, porque o objetivo aqui não é difamar ou criar algum processo nesse sentido. Mas era uma pessoa que trabalhava numa empresa financeira importante, tá? Onde você já imagina um universo de números, que a essência do negócio é usar bons números, digamos assim. A pessoa trabalha no RH desse lugar. E esse meu amigo estava tentando convencer ela de que eles precisavam montar como se fosse um curso para ensinar para as pessoas daquela instituição conceitos importantes sobre finanças, sobre riscos financeiros e como um pré-requisito, né, para conseguir avançar nesses temas, essas pessoas teriam que saber um pouco de matemática e estatística, né? Claro, não está falando aqui de uma matemática nível de graduação, né, de pós-graduação, né, derivadas, integrais e etc. Uma coisa mais, algo básico que as pessoas têm no ensino médio, digamos assim. E estatística básica, imagina. E a resposta da mulher para ele foi que não precisava dessas coisas, que a pessoa na instituição financeira que está na linha de frente, tratando com o cliente, às vezes tentando oferecer um tipo de investimento ou um produto para captar recursos para a instituição, sei lá, que essas pessoas, por exemplo, não precisavam saber disso, né? Isso, né? E aí, esse meu amigo, ele ficou bem, digamos, mastigado, assim, digamos, com essa colocação dela. E aí ele falou assim, a pergunta assim para ela, bem, e eu que trabalho no RH? Por exemplo, por que eu que trabalho no RH precisaria saber matemática? Onde que eu aplicaria isso no meu trabalho? Ela falou isso para ele, perguntando, né? Uma pergunta retórica, mas ele respondeu que, olha, na verdade, você já deveria ter saído do ensino médio sabendo matemática. É o básico, né? Então, o que se está cobrando das pessoas é que elas tenham apenas o conhecimento do ensino médio ali, né? Da escola básica. E aí eu fico pensando, quantas pessoas não pensam assim, tá? No Brasil. Isso talvez seja um pouco um retrato do Brasil. E pessoas, no caso aqui, adultas, já no mercado de trabalho, que acham que matemática é uma coisa totalmente um universo paralelo para elas. De sem importância, uma coisa sem aplicação, né? E eu acho tão absurdo porque, tá, eu fiz faculdade de matemática, né? Mas eu vejo matemática em tudo, né? E depois vou até avançar um pouco o que quer dizer com esse ver matemática em tudo, mas já dando uma palhinha, matemática, a grosso modo, não é nada de tão especial. É basicamente uma forma de você organizar os pensamentos, as ideias. E o que geralmente o pessoal pensa que é a matemática
na verdade, é apenas a linguagem, digamos assim. A gramática, os caracteres matemáticos. E às vezes tem essa confusão. Então as pessoas às vezes não estão cientes, né, desses, não sabe muito bem, né? Por exemplo, se eu te der um texto escrito em japonês, a pessoa não vai entender nada de japonês, né? E vai também pensar, meu, eu consigo viver sem japonês. Como é que eu aplico? Né? Vai ver uma coisa como outro mundo mesmo. Mas não é isso, tá? A matemática, de fato, é o que acontece depois que a pessoa já sabe ler o japonês, já sabe ler aquilo ali, já sabe utilizar aquelas ferramentas. Podemos pensar assim. E então, foi até ver alguns dados, né? E vi que, por exemplo, o Brasil ocupa um dos piores indicadores de ensino de matemática do mundo na educação básica. Um dos piores do mundo, tá? Não é só entre os mais desenvolvidos, não. É um dos piores do mundo. E você vai ver os países que têm os melhores indicadores de ensino no mundo, geralmente eles têm excelentes níveis de ensino de matemática. E aí você fica naquele ponto. Ué, onde que está o problema? Né? Onde será que é o problema? É na matemática ou, na verdade, na falta da matemática? Na baixa qualidade do ensino de matemática? E no baixo interesse, né? Não só por parte dos alunos, mas até muitas vezes dos professores e dos adultos. E mostrar a importância de saber matemática, de instigar isso, mostrar a importância, aplicar isso no dia a dia. Ok? E vamos lá, eu vou então decorrer um pouco este tema. Bem, como eu fiz a faculdade de matemática, lá no IME, na Universidade de São Paulo, digamos que já tem alguns insumos, né, para discutir esse tema. E um dos que eu gosto muito é um clássico, né, que é muito utilizado na literatura matemática sobre esse tema, que é quando a gente usa a história da Grécia Antiga. E que teve um período da Grécia Antiga que tinha um lugar importante ali, que não sei se era não exatamente um templo, mas uma construção ali onde havia debates e questões políticas sendo questionadas e decididas. Não lembro exatamente qual era o lugar e o nome, então não quero dar uma informação errada. Então vou colocar só a ideia genérica. E lá tinha uma inscrição na parede. E aí eu já vi várias versões lá do que estava escrito nessa inscrição na parede. Mas parece que a mais correta é que algo semelhante à frase: não entre aqui quem não saiba geometria. Ou seja, só uma pessoa que teria conhecimento de geometria poderia entrar ali. E aí você pensa, cara, o que é geometria? É um monte de desenhinhos, de traços, de bolinhas para cá, bolinhas para lá, alguns objetos que você desenha, ângulos, etc. E aí você começa a pensar, cara, mas isso é matemática. E por que eles colocaram isso como um pré-requisito naquele lugar? E eu fico imaginando, você já pensou se hoje, para ir lá em Brasília, para uma pessoa poder ser, digamos, poder disputar umas eleições aí para deputado, senador, prefeito, governador, presidente, eles tivessem que passar numa prova, num exame de matemática, de geometria? Olha, eu acho que as coisas iriam melhorar, hein? Eu poderia fazer até uma coisa para evitar, né? O que infelizmente acontece muito, né? O pessoal colar na prova, né? Poderiam simplesmente fazer uma coisa ao vivo.
Ó, o cara lá tá sendo entrevistado por alguém, tem alguma testemunha e mostra lá, ó. E aí, como é que resolve esse negócio aí, ó? Prove que o teorema de Pitágoras, vai. Prove aí, demonstre. Já pensou? O cara tem que saber no mínimo uma dessa. Aí você fica pensando, um dos pontos positivos disso, olha, quem vai estar ali decidindo, tomando decisões, pensando em coisas importantes para a sociedade, é uma pessoa, e nem vou falar da questão da lógica, mas é uma pessoa que sabe medir as coisas. E aí eu coloco a questão das palavras, porque infelizmente, geralmente o jogo político é de deformar a medida das coisas. Então eles querem enrolar os outros, querem tentar vencer no discurso, no gogó, no grito, sei lá qual que é a tática sofista da pessoa. E como ele faz isso é não medindo as coisas, não ponderando corretamente. Não chegando que A quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, né? Um triângulo pitagórico. Ele vai tentar deformar de alguma maneira isso. E que ao mesmo tempo é uma pessoa que consegue identificar esses erros, né? A pessoa falou, tal coisa é isso. Ah, é? É isso? Então vamos lá, vamos fazer a conta, vamos avaliar o que a pessoa disse, né? E aí você conseguiria desmascarar, digamos. Então já tem todo esse ponto aqui, né, de muita importância na matemática, tá? Que é um grande ferramental para você tomar decisões, para você pensar. Eu li um livro de um brasileiro famoso no campo da matemática, mais pelos cursos que ele atualmente dá e também pelo um pouco do passado dele, que ele foi um dos pioneiros no Brasil quando trabalhava para a Pasquim no ITA, na construção de foguetes. E uma frase que ele disse assim que me marcou bastante, né, quando eu estava no começo da minha graduação, foi assim, que o que é o que o matemático oferece? O que ele vende? Qual que é o produto que o matemático oferece? Né? Se você está abrindo um currículo de um matemático, que, por exemplo, o cara que joga futebol, o cara sabe jogar futebol. O cara vai lá, marca gol. O cara que é engenheiro, ele vai lá e sabe construir uma ponte. O médico sabe fazer uma cirurgia, sabe identificar de uma doença. E o matemático? O que ele sabe? E o que o matemático sabe e tem a oferecer é um cérebro. É basicamente isso. Ele tem um cérebro que foi otimizado a resolver problemas. E não só resolver, a entender, compreender o problema e o tratá-lo da melhor forma possível. E tentar identificar se há uma solução possível, quais são as possíveis soluções, encontrar erro, ou o que seria um bom chute, né? Uma boa aproximação. Então, é uns pontos para a gente pensar aí, tá? Porque como hoje eu trabalho, né, eu não sou hoje, mas já mais de uma década, trabalho numa área muito focada, voltada para matemática, eu diria assim, quase todo dia tem uma novidade. Então, se a pessoa perguntar, tudo que eu estudei, vi na faculdade, eu utilizo no dia a dia? Não. Mas eu utilizo muitas outras coisas que eu nem fazia ideia que existia na faculdade. Tá? E aí mais do que isso, e qual é o importante do que a gente estuda na faculdade de matemática? É que ela vai nos dar skills, capacidade para andar com as próprias pernas dali para diante. Então, se hoje eu vejo um novo problema
uma nova equação, um novo paper, um trabalho aí, eu tenho um ferramental. Eu digo ferramental, eu tenho um cérebro para entender aquilo, para discutir, avaliar, por vezes até identificar erros ou como aprimorar aquilo. E muitos desses skills só veio porque eu tive que fazer um monte de outras coisas durante a faculdade. Você diria, cara, não tem utilidade, a grosso modo. Cara, prove que, sei lá, raiz de 2 sobre 2 é um número primo. E aí, cara, não uso isso hoje no meu trabalho. Eu não tenho que ficar provando que raiz de 2 sobre 2 é número primo. Apesar que já teve situações que eu tive que tentar provar que alguma coisa é um número primo. Né? Quando eu trabalhei com criptografia, por exemplo. Mas esse raiz de 2 sobre 2 não. Só que ter entendido qual que é a importância desse problema, como tentar avaliar ele, como tentar chegar numa conclusão, como verificar, testar se a minha solução está correta, se é verdadeira ou falsa, né, a resposta. Foi treinando, né, dessa maneira na faculdade. Agora, outro grande ponto aqui que eu queria colocar. Você conseguiria viver sem matemática, sem números, sem tecnologia? E a resposta é simples. Sim, conseguiria. E até hoje parece que há uma meia dúzia de tribos aí no mundo que não desenvolveram essas tecnologias. Algumas que, por exemplo, desenvolveram a ideia do conceito de um e muitos. Não tem um conceito de 2, 3, só tem ou um ou muitos. E aí já levanta aquela semântica do problema. Cara, o matemático é o cara que vai saber medir as coisas, dar devido peso, proporção, categorizar as coisas. E aí uma das ideias, né, diferentemente da linguagem usual para a comunicação humana, que a gente tem uma quantidade limitada de palavras. Então, por exemplo, se eu quero descrever se uma pessoa, a altura de uma pessoa, eu vou dizer que a pessoa é baixa, é alta, é um pouco alta, é muito alta. Eu vou fazer comparativos, tipo, ela é mais alta que fulano de tal, ou menor que fulano de tal. Mas comparações limitadas. Com a matemática, não. Eu consigo colocar precisão nisso e fazer muitas outras comparações. E aí começa a vir aquelas questões sobre a humanidade, né? Que você pode colocar a mesma coisa. Opa, eu consigo viver sem uma boa alimentação, sem bons nutrientes, digamos assim, sem exercícios físicos, sem dormir, etc. Cara, você consegue, você vai viver. Só que qual que é a tendência? Uma baixa qualidade de vida, alta probabilidade de doenças, de baixa expectativa de vida, de morrer logo, né, mais cedo. E aí entra a questão, porque se a gente quiser melhorar a qualidade de vida, viver mais, a gente tem que buscar essas coisas que constroem isso. E da mesma maneira, o conhecimento, o intelecto. E aí você começa a ver, cara, que a tecnologia da matemática, digamos, não a tecnologia, eu gosto de associar matemática com tecnologia, tá? Uma tecnologia da humanidade, como a mais disruptiva tecnologia que a humanidade já produziu.
Cara, a matemática abre portas inimagináveis, como já abriu. Se você for pensar bem, praticamente tudo hoje na nossa vida, ela segue organizações que a matemática, que somente o conhecimento matemático produziu. Então, calendário, horas, dias, anos, peso, altura, distância, são coisas que a matemática que trouxe, cara. Aí você às vezes pensa, nunca tinha pensado, para pensar nisso. Tem vários documentários, vídeos na internet, você pode procurar. Então, por exemplo, eu lembro de um que mostra uma tribo indígena na África, não vou lembrar agora qual era o nome da tribo, muito menos lugar da África, que é uma dessas que ao longo do tempo não desenvolveram conceitos de matemática ou algo muito, muito simplório. Tá? E como é que eles marcavam as distâncias? Porque, por exemplo, isso traz tantos problemas que, por exemplo, eles não tinham a noção de um mapa, né? Não um mapa físico. Então, sabe, eles vão lá desenhar em algum lugar um mapa da região dele, onde ficavam as montanhas, onde ficava não sei o que, onde eles tinham que ir. Mas eles precisavam, de alguma maneira, depois com o tempo, lembrar desses lugares. E como que faz para você chegar lá. E para você conseguir se orientar, você tem que saber direção. Você tem que saber os ângulos. Agora eu viro para cá ou para lá, quanto que eu viro, quanto que eu ando, para você chegar com certa precisão. E essas pessoas conseguiam se deslocar por muitos quilômetros sem esse conceito de um mapa, sem esse conceito, digamos, tão preciso matemático. E como que eles faziam? Eles passaram a utilizar um outro recurso que, querendo ou não, vem da matemática, que é a música. Então eles tinham como se fosse umas músicas com certo ritmo, iam cantando essas músicas, verbalizando, né, que eram mais que tem uma cadência ali, né, um tempo de duração das coisas. E de algum momento eles sabiam que em determinado momento, quando chegava a música, agora eu tenho que virar para a direita. Agora eu cheguei em tal lugar, eu tenho que virar. Ele não sabia o quanto que ele tinha que virar, mas ele tinha algum objeto naquele lugar que ele identificava, tem que virar até me ficar alinhado com aquele outro objeto e continuar a música, ou começar uma nova música, que seria aquela nova direção ali. Mas imagine se você poderia usar um GPS, como hoje, né, é feito, e que é pura matemática, um GPS. Então, se você quer abrir mão da matemática, você tem que abrir mão de todas as tecnologias. Do seu celular, do computador, da internet. Tudo que você pode imaginar nos dias de hoje. E agora vamos dizer que você então decidiu que você não quer abandonar a matemática, você quer abraçar a matemática. E aqui eu já teria mais um novo argumento para a mulher do RH lá. Quais são já as tecnologias e as tendências de hoje de uso da matemática avançados na área dela? Porque, vamos lá, vocês acham que não tem aplicação de matemática para quem trabalha com RH? Olha, a pessoa ali vai ter que negociar salários, que hoje é uma coisa bem quantificada em números. Vai ter que fazer uma boa proposta para o mercado, vai ter que avaliar, vai ter que ver a quantidade de pessoas na empresa, qual que é a taxa de recomposição, quantas pessoas saem, quantas pessoas entram. E aí começa a avançar, né? Começa a ter modelos quantitativos ali para medir desempenho dos funcionários, características.
fazer propostas de aumento, né, de bônus salarial e por aí vai, cara. Você vai vendo diversas aplicações e hoje com certeza deve ter muitas aplicações já de inteligência artificial para já tentar avaliar currículos e já trazer, sei lá, uma coisa filtrada, ó, olha esse candidato, né? Ou às vezes até alguma coisa bem mais avançada que isso. Então, assim, na minha cabeça chove possíveis aplicações na área de recursos humanos. E eu tendo a imaginar que é uma área que também cada vez mais vai estar envolvida com inteligência artificial, principalmente com Big Data, né? Você vai ter uma base de dados gigante ali, né, sobre funcionários e outros eventos, né, que envolvam toda a parte de RH. Cara, o quanto de informações, né, um matemático não consegue brincar, extrair, né, de uma base de dados grande, tá? Como essa. E, inclusive, muitas medidas estatísticas, né? Opa, qual o tempo médio de duração de uma pessoa na empresa? Qual que é a média da faixa salarial para a pessoa com esse perfil ou para essa determinada vaga, né, no mercado? Então, há sim muitas aplicações e não sei como ela consegue esse trabalho tarefa. Fico até pensando nisso. O que me preocupa, né? Como que hoje, 2023, uma pessoa, mesmo vai numa área de recursos humanos, em que a formação dela é tão precária no sentido de matemática. No sentido que não consegue nem ver uma aplicação no trabalho dela. E aí você começa a pensar, cara, como que o país vai se tornar produtivo? Como que vai aumentar o grau de produtividade da mão de obra brasileira, né? Como essas pessoas vão conseguir aumentar o nível de renda delas? Cara, você não consegue nem pensar nisso. E não só delas, mas também da empresa, cara. Porque como é que essa empresa, né, que o RH não sabe fazer contas, que não sabe ver aplicação de matemática e estatística no trabalho dela, vai ser uma empresa bem produtiva no sentido de capital humano, né? No mínimo questionável. E assim, não é uma estagiária. Era a pessoa que já respondia para o chefe do departamento. Bem, e aí a gente pode pensar também numa outra questão que essa pessoa não percebeu, tá? Mas é uma falta de lógica no que ela disse. Porque, vamos pensar assim, vou fazer uma pergunta. É lógico dizer que algo que a gente desconhece é inútil? E aí você começa a pensar, opa, né? Por quê? A gente está acomodado com o modo de viver. Então, sei lá, vou fazer um exemplo grosseiro aqui. Quando eu era criança, não existia celulares. Isso significava que celular é inútil? Aí você pensa, mas celular ainda não foi criado na época. Tá, mas imagina que já tinha sido criado celulares como hoje. Mas porque eu nunca tive contato com o celular. Isso. Então, para a minha vida, que não conhecia celular, eu conseguia viver, sobreviver e andar minha vida sem o celular. Eu não via. O celular não estava ali nas minhas contas, não estava como uma ferramenta de trabalho. Mas a partir do momento que você descobre o celular, que você começa a ver aplicações, começa a utilizar, você vai vendo, opa, na verdade, muito mais utilidades que você imaginava um dia que poderia ter o celular. Hoje tem, e eu tenho certeza que há muitas outras utilidades que eu desconheço. E que às vezes eu fico até caçando, né, algum aplicativo, alguma outra coisa diferente, outlier, para ver algumas possibilidades novas. E isso vale para tudo, para todos os conhecimentos. Então não é porque você não sabe estatística, você não sabe matemática, que
que aquilo vai ter aplicação para você. Na verdade, é para isso que a gente busca conhecimento, que a gente busca aprender, estudar. Não é porque você sabe que aquilo vai trazer uma utilidade específica. Às vezes sim, às vezes você sabe bem específico, né? Eu vou fazer uma autoescola, vou aprender escola porque vai me ensinar a dirigir, porque tá no nome, né? A função daquilo, você já sabe qual é a utilidade daquilo, então você já conhece a utilidade, você só não tem digamos, a técnica para utilizar aquilo. Então você vai buscar por aquilo. Mas agora, para as outras coisas, quando você desconhece de fato qual que são os potenciais usos, você não vai saber de antemão. Só quando você estiver lá, aprendendo, vendo com os próprios olhos, testando, fazendo exercícios, fazendo as novas associações e vendo novas experiências de pessoas ali que utilizaram aquilo, é que você vai começar a ter ideias. Opa, eu posso usar isso para tal coisa. Nossa, existe já aquela utilidade que eu não sabia. Opa, tal. Aí você começa a descobrir, né, as utilidades. Então, eu não sei como é que foi o curso de RH para essa pessoa, né? Talvez seja um curso mais menos criativo nesse sentido, né? Que você já vai, no curso de recursos humanos eu vou aprender lá tal coisa esse currículo de recursos de humanos. Então talvez eu já tinha essa expectativa, meio que não aprendeu nada nesse sentido de novo, né? Ela só aprendeu a técnica de fazer essas coisas. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer matemática, eu tinha uma ideia muito limitada do que era matemática. Eu pensava que o curso de matemática universitário ia aprender a ser professor de matemática no ensino médio. Aí, quando eu me deparei que não era nada daquilo que eu vi no ensino médio, e muito menos que, apesar de ser um curso de licenciatura que eu fiz, mas as matérias que não é de licenciatura não tem essa coisa, opa, aqui o nosso objetivo é você ser um professor. Nada disso, cara. Aí você começa a ver, cara, prove que só existe um número zero. Prove que 1 mais 1 é 2. Você acha isso bobo. Me mostra, prove, faz a conta aí. Aí você começa a pensar, cara, como é que eu provo isso? Aí você descobre o que eu descobri no curso de matemática, que o mais difícil é você provar as coisas aparentemente óbvias. Porque quando é uma coisa óbvia, você parte de um pressuposto que aquilo é óbvio. E para você tá ok. Você já aceitou que é aquilo. Então você não fica criticando aquilo, você fica pensando em problemas daquilo, ou questionando se aquilo de fato é óbvio, ou por que é óbvio. Né? E aí você, ou seja, você fica destreinado a lidar com essas situações de algo para você é confortável e ver se aquilo, o que é aquilo mesmo. Né? Então, eu tinha essa muita dificuldade, era quando um enunciado do exercício para mim era uma coisa óbvia e eu tinha que provar ou demonstrar. E às vezes eu ficava lá 10, 20, 30 minutos, horas, pensando na cara por onde eu começo. E às vezes, deixa eu tentar por aqui, meio que uma tentativa e erro. Opa, esse caminho não deu certo. Vamos lá para outro. A grande dica que geralmente funciona, na maioria das vezes que as coisas são muito óbvias, o melhor caminho é você tentar testar por a técnica do absurdo. Você parte do pressuposto, então, que aquela coisa o que você acha que é óbvio, você nega ela. Então, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, você não sabe por onde começar. Parte então, supondo que 1 mais 1 é diferente de 2, ou seja, não é 2, é alguma coisa diferente, e aí você decorre. E aí você vai chegar em contradições. Né? Então você chegou num absurdo.
você vai chegar num absurdo lógico. E então você demonstra, prova que por absurdo que não é possível que 1 mais 1 é diferente de 2. Logo, 1 mais 1 é igual a 2. Tá? Mas assim, o caminho às vezes ainda é meio difícil, mas é a dica por onde você começa. E nem sempre esse caminho funciona, tá? Tem problemas de matemáticas aí, que o pessoal levou, digamos, décadas para saber se aquele problema possuía alguma solução. Ou às vezes descobrir que aquele problema tinha uma solução, mas você não conseguiria encontrar essa solução, digamos, por meios convencionais de matemática. Você às vezes teria que encontrar por métodos, simplesmente métodos computacionais. Você teria que deixar um computador lá tentando, replicando às vezes um algoritmo, uma técnica matemática, e trilhões de vezes, o que humanamente seria impossível, não teria tempo de vida suficiente. E às vezes é precisar de um computador super potente, um computador quântico, para conseguir resolver aquele problema em alguns dias, horas, anos, ao invés de trilhões ou bilhões de anos. Tá? Então, é bem interessante, tá? Você vai começar a pensar. Mas aí, voltando à questão. Cara, você vai para a faculdade, vai fazer os cursos, vai ver aquela coisa que você vai pensar, eu nunca vi isso na minha vida. E é para isso que você está lá. Cara, é para isso que está lá. Se eu ver um negócio, cara, eu não vejo a utilidade para isso. Imagina uma pessoa que viu um celular, pegou um celular numa primeira vez na vida, sem ninguém ter falado para ele o que é aquilo. Ele vai olhar aquele negócio lá, na mão, lá o celular, ou um sapato mesmo, né? Vai, que é isso, cara? Vai jogar fora o sapato. Ou vai morder o sapato, sei lá, vai usar o sapato como um martelo. Aí você até descobrir, cara, que se você colocar o sapato num pé, cara, você consegue andar em terrenos que descalço você não andaria. Ou você conseguiria correr rápido em terrenos que você teria que andar com muito cuidado, descalço. Ou você aguentar mais temperatura se o chão estiver quente. Né? E por aí vai, você começa a ver as utilidades. E a mesma coisa, cara, quando você começa a estudar matemática, começa a lidar com os problemas de matemática, de estatística, você vai começar a descobrir e ver diversas e infinitas possibilidades. Tanto é que o ramo da matemática, ela foi meio que, com o tempo, sendo divididas em várias, digamos, pontos de especialização, né? Então, hoje tem a parte da estatística, tem a parte da física, vamos viajar um pouco mais nada, tem a parte de topologia, tem a parte de dinâmicas, tem a parte de pura, cara, você vai indo para tudo que tem da computacional e por aí vai, cara, você vai vendo um monte de áreas, tá? Que foi desenvolvendo a partir da matemática. E até para não colocar engenharia, arquitetura, né? Também essas coisas. Então tá aí o incentivo, né? Opa, se você é da pessoa de recursos humanos, olha, se você for fazer uma faculdade de matemática ou um curso, uma pós-graduação que tenha algum tipo de enfoque matemático bem forte, eu tenho certeza que você vai virar um profissional de recursos humanos diferencial no mercado, tá? E aí mais nas tendências de hoje, que, cara, provavelmente vai demandar pessoas cada vez mais habilidosas com questões de matemáticas, principalmente para conseguir no futuro questionar os resultados prontos, digamos assim, que uma inteligência artificial, que alguma mineração de dados vai te prover. Ou muitas vezes para formular os problemas, tá? Ainda mais se o mercado fosse mais competitivo.
Claro, se for um mercado pouco competitivo, como um mercado muito ruim, né, muito fraco, em vários aspectos, o que vai mandar é você ser amigo do rei ou filhinho do papai. Né? Vai herdar tudo pronto. Qualquer coisinha que você fizer vai dar certo porque não tem concorrência melhor. Tá? Mas aí voltamos à questão que são as pessoas que não sabem que existe o sapato e não imagina que existem infinitas possibilidades para o sapato. E eu mesmo na faculdade descobri várias. Né? Eu descobri que no Brasil o mercado mais forte, né, de trabalho para quem faz matemática é o mercado financeiro. Então, bancos, instituições financeiras em geral, né, corretoras, assets e diversos outros contratam, cara, bastante a peso nesses profissionais de matemática, né, que tem uma boa formação nesse sentido. Não há falta de emprego para matemáticos, tá? Inclusive, acaba, na verdade, faltando oferta de profissionais, tá? É uma área que falta muito profissionais bem qualificados nessa área. Quando digo bem qualificado, eu digo que conheci muitas pessoas que se formaram em matemática, fizeram até pós em matemática, mestrado, até, mas uma formação muito ruim, que digamos, não desenvolveu bem essas habilidades. Tá? Você fica às vezes até questionando, né? Não sei como é que foi a faculdade dele, o ensino, se ele levou nas coxas. Porque infelizmente há disso também, né? Se colou nas provas, sei lá, né? Mas tem isso também. Mas é uma área que falta muito profissional. Se você vai partir para a parte do ensino, então, o que falta de professores de matemática é absurdo. Quando eu estudei ali, né, na faculdade, a parte de licenciatura, se os dados não mudaram, mas a maioria dos professores de matemática no ensino básico, ensino médio nas escolas, não são professores que foram formados em matemática, tá? Vieram de outros cursos, de pedagogia, ou sei lá, de química, física, às vezes até geografia e história, que dão aula de matemática básica para as crianças. E com certeza vai ter muitas limitações. Eu mesmo lembro de uma vez eu ter ajudado uma professora de pedagogia que, acho que na terceira, quarta série, tinha muitas dificuldades para ensinar a fração para os alunos. Ou até mesmo já pedi para me corrigir prova de aluno da quinta série. Então, é uma coisa que você fica meio abismado, né? Tipo, cara, o professor não tem nenhum matemática suficiente para corrigir uma prova de quinta série de matemática, cara. Mas você fica pensando, cara, que infelizmente também eu lembro de ter visto notícias de que acho que a maioria das pessoas no Brasil termina o ensino médio sem saber regra de 3. Né? Ou seja, a pessoa não sabe nem lidar com o mundo linear. Imagina lidar com equações, problemas não lineares. Né? Aí, vamos colocar mais alguns pontos aqui mais rápido. Um outro ponto. Cara, a matemática, segundo alguns, gostam de colocar dessa maneira. Ela é a raiz de todo pensamento lógico. Então, quando você associa que A mais B é igual a C, e você deriva todas as demais coisas partindo desses pressupostos, você criou uma lógica de pensamento, uma lógica estruturada do que é cada objeto ali, do que ela representa, o que ela significa, como que você mensura e escala elas. Então, se você quiser ter um pensamento lógico, ou não só quiser, né, mas conseguir identificar ou questionar um pensamento lógico do outro, você tem que saber matemática. Ah, claro,
você não precisa estudar a fundo, né, matemática, teoria dos conjuntos e outras coisas, né, para desenvolver um alto grau de lógica, né, mas quanto mais você estudar, mais você vai treinar isso, mais sofisticado vai se tornar, né, com certeza isso. Né. A curiosidade e diversos outros pontos. E não é por menos que geralmente famílias, pais, países que querem investir muito para que a educação seja eficiente, né, no sentido de realmente no futuro ter pessoas pensantes, habilidosas, criativas, produtivas, investem muito na educação lógica delas, nos conhecimentos e habilidades lógicas daquelas pessoas. Tanto é que as pessoas, geralmente, que têm um alto nível de lógica, elas se destacam muito no mundo, né? São geralmente as pessoas que vão fazer as grandes descobertas, né? Vão desenvolver grandes tecnologias e outras coisas. Não preciso, acho que, avançar tanto isso, você já pegou a ideia. Aí, outros problemas, coisas de matemática que é útil no dia a dia, cara. Você vai evitar de cair em ciladas, né, semânticas. As pessoas brincam às vezes com as nossas ideias ali, com o nosso visual, quando a gente não sabe medir corretamente as ideias, as palavras, as semânticas das coisas. E aí às vezes você vê um anúncio lá, promoção, sabe, qualquer coisa. Uma banana por R$ 2 e 4 bananas por R$ 10. Aí a pessoa pensa, caramba, se eu pegar 4 eu pago só R$ 10. Ah, vou lá e pego, promoção. E às vezes não faz a conta que, opa, na verdade, caiu num engano, porque se ela tivesse comprado 5 bananas, uma por uma, era R$ 2, ia ser 10. Ela perdeu uma banana no final das contas. Ela perdeu R$ 2 ali. Né? Por quê? Sabe matemática. Ah, tá. Mas é banana. Coisas de pouco valor. Imagina para coisas de alto valor. Você sabe calcular juros? Os juros de um financiamento imobiliário, juros do carro, precificar o seu poder de compra, a rentabilidade do seu patrimônio. Opa, talvez seu patrimônio esteja desvalorizando mesmo com o valor do número lá aumentando. Às vezes você acha, opa, meu patrimônio, sei lá, 2020 era, chutando aqui o número, 100 mil. Ah, agora, 2022, meu patrimônio é 110 mil. Aí você vai lá e pensa, caramba, olha, eu ganhei 10 mil, estou 10 mil mais rico. E não é essa conta que faz. Você, na verdade, ficou mais pobre. Você perdeu o patrimônio. O número aumentou ali, mas o significado dele, na verdade, diminuiu. Ah, e você vai pensar no caso lá da mulher do RH que trabalha numa instituição financeira. Cara, imagina se ela está um dia numa roda de amigos dela e fala, olha, eu trabalho, sei lá, no banco XPTO. Aí as pessoas falam, ah, nossa, trabalho no XPTO. Nossa, tá valendo fazer empréstimo lá, quanto que tá a taxa, qual que é o spread bancário. Ah, ou, olha, tem esse caso aqui, vale a pena, como é que faz essa conta? E aí você vê que a pessoa não sabe nem o básico de matemática financeira, não sabe nem o que é juros compostos. O que essa pessoa, a amiga dessa lá, vai pensar? Não só dela, mas principalmente da instituição, do banco em que ela trabalha. Vai pensar, meu, que lugar é esse em que as pessoas trabalham lá, não sabe nem fazer essas contas básicas, que é juros compostos, tá na essência de um banco, por exemplo, né? Então, perde ali a imagem, tá um risco de imagem, né? Que seria diferente se, opa, caramba, essa pessoa que trabalha na RH lá, ela sabe isso, então realmente a instituição cuida, sabe, que as pessoas saibam, né, sobre os negócios, fazer as contas.
deve ser um lugar realmente bom, confiável, né? Colocar o dinheiro, porque eles sabem, as pessoas ali realmente são cuidadosas e sabem fazer as contas direito, né? Sabem diferenciar ovos e galinhas, né? Então, tem esse outro ponto para pensar. E aí, por último ponto, eu queria comentar a questão da linguagem. Eu já comentei um pouco lá no começo, mas pensa assim, matemática, como comparando com uma língua, um idioma. A matemática tem a parte idiomática dela. Então, sei lá, você vai aprender inglês, né? Você vai aprender inglês. Ou português. Você vai ter que saber aprender algumas coisas da estrutura desse idioma. Mesmo quando você é bebê, criança, está aprendendo um idioma, você está estruturando, organizando ideias, associando, medindo elas, colocando cada um ali no seu devido lugar. E aí você vai ter palavras como verbos, substantivos, adjetivos, numerais. O que é um sujeito, o que é um verbo, o que é o predicado lá que fala, né? É um pronome. Você vai conseguir identificar essas coisas e vai conseguindo estruturar e formar frases e palavras com tudo isso. E ela vai seguir padrões, certo? Cada idioma tem os seus padrões, né? Diversos. As palavras já são padrões, né? Quando eu uso, por exemplo, hoje está nublado, mas com sol. Isso é um padrão que praticamente todas as pessoas que sabem esse idioma português entendem esse padrão, compreendem cada uma dessas palavras e de uma maneira eficiente. Então, elas conseguem pegar essa ideia que eu falei, que eu tinha na minha mente, eu codifiquei ela nessa estrutura aqui com essa linguagem portuguesa, a pessoa decodificou, entendeu? Tá? Então, a matemática tem essa parte também. Então, vai ter ali, principalmente o seu alfabeto, os seus padrões linguísticos, né? Cara, a gente não precisa ficar escrevendo banana. A gente pode escrever lá B, ou X, ou Y, tá? Matemáticos realmente gostam de economizar o que escreve, caracteres, essas coisas, porque geralmente ele vai trabalhar essas ideias. Então, se você, imagina que você tem escrever lá um monte de linhas, equações, etc. Se você fosse descrever tudo que está escrito ali em um texto em português, com palavras do vocabulário em português, cara, você tem que escrever um textão de várias páginas, tá? E aí é difícil você pensar, racionalizar, olhar ali, comparar ali, não. E ali você vê tudo ali, listrado, linha por linha, você tem um monte de informação ali. Sim, padrão. Então tem esses caracteres, né, os números, né, algumas letras que muitas é comum usar letras gregas. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de matemática, eu sou ruim em matemática, e por aí vai. Mas é muitas vezes porque elas não sabem isso. Elas não sabem essa parte do alfabeto, da linguagem, né, dos caracteres, identificar cada parte ali. Então ela vai olhar ali alguma equação, alguma coisa ali e vai, o que é isso? É grego, é japonês, sei lá. Ela não sabe. Então, se alguém desse um livro, um texto para mim em mandarim, o que eu faço com isso? Se não tiver um desenho, né, eu não vou conseguir deduzir nada. Então, as pessoas, muitas vezes, o que falta para elas, às vezes, é isso. É só se familiarizar com a língua, com o idioma. Mas a matemática realmente, na verdade, a parte lógica, a parte importante mesmo dela, o que vai mudar as vidas, não é você saber o idioma, é o que você vai fazer com o idioma. Então pensa, cara,
com o idioma, a linguagem, o português, o inglês. Pense como se fosse uma ferramenta, uma tecnologia. Cara, o que a gente consegue fazer por nos comunicar? Conseguir falar. Desde um canto coral, ou um debate, ou, sei lá, vamos pensar até numa sessão jurídica que tem advogados ali, a pessoa, o juiz, um argumentando dos lados se defendendo. Até vai meu lado ruim ali, né? Os políticos mentindo e enganando os trouxas. Puxa, não sei se podia falar essa palavra agora no YouTube. Vai que sofreu alguma punição. E além disso, nos comunicar com nossos amigos, jogar futebol, fazer várias coisas, cara. Por quê? Porque a gente consegue dominar em certa medida mínima esses idiomas. A criança pequena ali, mesmo quando já consegue falar um mínimo, já é um uau quando a criança começa a falar. Conforme mais ela vai avançando no idioma, mais avançando. E se depois ela aprende ainda uma outra língua, uma outra linguagem, cara, expande ainda mais, que ela consegue falar com outras pessoas de outros países, outros estrangeiros, né? Agora imagina, né, o potencial de quando ela já sabe também se comunicar e pensar com matematiquês. A comunicação se torna mais eficiente, né? E a linguagem matemática, ela é muito eficiente no sentido de resumir ideias, e não só resumir, mas de forma precisa. Você consegue tornar tão preciso que qualquer pessoa no outro lugar do mundo vai entender exatamente o que você escreveu ali. E isso é tão importante que é a base de como os computadores são feitos. E quando de computadores, celulares, etc. Porque se você usou a linguagem matemática, a estrutura matemática ali, para fazer cada coisa. E os computadores, quando você digita 1 mais 1, ou digita a sua senha, você apertou a letra A, ele identificou como A. Cara, como isso faz? É porque está tudo com essa mesma linguagem, esse idioma. Não. Poderia divagar muito mais sobre essa questão. Mas conte aí você. Você é uma pessoa que usa matemática no seu dia a dia? É uma pessoa que não vê importância em aprender matemática? O que você acha disso? Tá. Espero que esse vídeo tenha, no mínimo, te provocado a querer estudar mais matemática, a desenvolver mais isso, a ver que é extremamente importante aprender matemática, que nós temos que incentivar isso para as próximas gerações, né, na educação, não só de crianças, né, mas continuação adulta, né, e que é algo cada vez mais demandado e necessário, tá? A gente já estamos, olha, quantos anos aí na humanidade com matemática, cara, e vou te falar, às vezes me aborrece pensar que muitas pessoas não têm o conhecimento ou a habilidade mínima que os babilônicos tinham há mais de 4.000 anos atrás, né? E olha, os babilônios fizeram umas coisas bem legais, tá? Um dia procure sobre o método babilônico de otimização, por exemplo. Eles já sabiam calcular muitas coisas interessantes. Hoje sabemos muito mais. Teoricamente, se hoje o que uma pessoa aprenderia no ensino, na escola básica, no ensino médio, fosse teletransportada para o passado, lá nos tempos de Arquimedes, e mostrasse para ela os conhecimentos dela, a Grécia seria a maior potência indestrutível do mundo, que, olha, daria fazer umas coisas malucas, né? Mas as pessoas não sabem disso. Na verdade, infelizmente, na maioria das vezes, se pegasse uma pessoa de ensino médio hoje e levasse ela para de Arquimedes,
Arquimedes é que daria uma aula para ela, e não o contrário.